Gratidão pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Podemos refletir sobre ensinamentos doutrinários. Hoje, o tema que nós vamos refletir está no livro Tua Casa e tem como capítulo Tua Casa, de João Nunes Maia, pelo espírito de Aertes. E quando a gente pensa em casa, o que a gente imagina, né? O núcleo familiar, marido, esposa, filhos, às vezes alguns agregados, né? Primos, tios, avós. Mas a gente sempre pensa nesse núcleo familiar. E muitas vezes esse núcleo familiar não é tão restrito dessa forma como a gente imagina. Existem outras pessoas que formam a nossa família, né? Existem muitas vezes convivendo na nossa casa, convivendo conosco, seres que já estão no mundo espiritual, né? No plano desencarnado, e que convivem conosco, né? Estão próximos de nós, querem o nosso crescimento, querem a nossa evolução, querem o nosso aprendizado, torcem pelo nosso esforço, nosso crescimento, como também existem aqueles que nos conhecem de outros tempos e que ainda não despertaram para a verdade do amor. Então, na nossa casa, convivem espíritos encarnados e desencarnados, né? Então, é importante nós lembrarmos que sempre seremos cercados por nuvens de testemunhas, seres que estarão convivendo conosco, estarão percebendo os nossos sentimentos, nossos reais pensamentos, as nossas verdadeiras intenções, né? E nós nunca estaremos sozinhos. Então, aquela questão de sermos em casa um papel e na rua outra pessoa não cabe no mundo dos espíritos, porque eles tudo veem. Nós podemos enganar encarnados, mas nós nunca conseguiremos enganar os desencarnados. Então, cuidado com as nossas atitudes, cuidado com os nossos pensamentos. E quando a gente pensa, por quê? Porque ele é meu marido, porque ela minha esposa, né? Será que foram escolhas aleatórias que nós fizemos quando éramos jovens ou mais maduros? E os filhos, né? De onde vieram? Por que estes? Por que estas almas? Muitas indagações nos vêm à mente, né? Quando a gente pensa no nosso lar, na nossa casa. E eu sempre me lembro de uma certa vez que eu ouvi um palestrante espírita dizer para mim que o lugar mais próximo que Deus poderia colocar duas almas para crescerem juntas, aprenderem juntas, se perdoarem, seria dentro da mesma família. Então, eis a resposta para muitas das nossas possíveis indagações. Por que eu convivo com um marido tão difícil? Por que a minha esposa não é uma pessoa mais simples de se conviver? Por que eu passo tantas dificuldades com os meus filhos ou com o meu filho? Estas almas muito provavelmente não se conheceram de agora. Os nossos filhos não nos foram confiados de maneira aleatória. São seres que nós já conhecemos de outros tempos e que por necessidade nossa e dele nos reencontramos, formando uma verdadeira família universal, né? Onde sempre vai entrando mais seres e convivendo e agregando e somando, formando uma unidade, né? E aí a gente encontra as respostas, né? Para o filho desafiador, para o marido difícil, para a esposa difícil de conviver. Mas se a gente para pensar que foi Deus quem permitiu que esse reencontro acontecesse, a gente não pode se permitir se desfazer dele por motivos pequenos, por motivos fúteis, porque existe um grande propósito, que é o crescimento das almas através da convivência. Através da convivência, eu posso doar o que eu tenho de bom. Eu posso doar o que eu já aprendi.
Eu posso exemplificar o que eu já tenho dentro de mim. Da mesma forma que o que eu ainda não possuo, eu posso aprender com o outro. O outro sempre tem algo a nos ensinar. Muitas vezes e erroneamente nós achamos que nós sempre estamos ensinando a alguém, sempre estamos ensinando ao outro, mas nós nunca paramos para pensar o quanto o outro nos ensina. Muitas vezes nos ensina a ser pacientes, nos ensina a ser mais tolerantes, pelo menos nos ensina a desenvolver virtudes que nós ainda talvez não possuamos, né? E a gente não para pensar assim. A gente pensa sempre pelo aspecto negativo, pelo aspecto mais difícil da convivência, mais difícil de ser lidado no dia a dia. Então, quando a gente para pensar no momento em que estamos vivendo de um confinamento, né, obrigatório, no lar, com a família, isso se torna muito mais evidente. É uma excelente oportunidade que nós estamos tendo para parar, para pensar quem eu sou e o que eu estou aproveitando da oportunidade que me foi dada. Porque muitas vezes, um dia após o outro, uma rotina mais atropelada, mais acelerada, não nos permitia parar para pensar como eu estou no papel de mulher, alicerce do lar, como eu estou, né, como um papel de pai, como um papel de marido. Neste capítulo, João Nunes Maia e o Espírito Airtes nos levam e nos convidam a refletir sobre essa questão do papel do pai e da mãe no convívio familiar. Eles nos dizem assim: o pai que esquece o bom comportamento está convidando o filho ao desequilíbrio, assim como a mãe que deixa passar despercebido o asseio convida o filho ao desleixo. Então, nesses exemplos, eles nos mostram como o papel de exemplificador que o pai e que a mãe executam são extremamente importantes no crescimento, na estruturação da vida que eles recebem como filho. Então, quando nós recebemos um filho, seja ele adotados, né, pelo coração, ou seja eles concebidos de forma biológica, são sempre filhos. A missão é sempre a mesma: educar almas. Nós recebemos almas a empréstimo, porque eles não são nossos, não temos a posse deles, os recebemos por um período, viverão conosco determinado período e retornarão ao Pai quando Ele bem quiser. E precisamos devolver ao Pai essas almas com a maior quantidade de talentos possível que nós conseguirmos desenvolver neles. Muitos pais ainda não despertaram para essa realidade, que os filhos que nos foram confiados são talentos que nós precisamos entregar multiplicado, muito mais valiosos ao Pai. E muito desse valor que os filhos vão conquistar vai depender do esforço da exemplificação que o pai e a mãe têm como educadores. É através nem sempre só de palavras, né, de conversa, de diálogo com o filho, que ele vai aprender. Mas quando ele vê um pai dedicado, quando ele vê uma mãe amorosa, quando ele vê um pai caridoso, quando ele vê uma mãe bondosa, essas atitudes que nos parecem muitas vezes simples, né, marcam o crescimento da alma do filho e os faz refletir sobre a vida de uma maneira diferente. Então, pais, mães, se esforcem para ser a melhor versão que conseguirem de si mesmos. Porque na hora que nós estamos fazendo isso, pensando no filho, nós estamos fazendo também em forma de crescimento individual. Quando a gente pensa em ser melhor para que o filho tenha de nós o melhor,
no quesito virtudes a serem conquistadas, nós estamos crescendo, nós estamos mudando, nós estamos nos aprimorando, nós estamos evoluindo. Então, não podemos deixar passar despercebido o papel fundamental de educador de almas que convivem no mesmo lar. E em outro trecho muito interessante que o Espírito Aertes nos traz é para que a gente possa refletir de que quem não vive bem em família não vive em paz com ninguém. E é verdade. O lar tem que ser aquele ambiente, tem que ser aquele lugar, tem que ser aquele aconchego em que nós cheguemos para renovar as nossas esperanças, renovar as nossas energias, nos sentirmos acolhidos. Se nosso lar hoje não nos representa isso, há algo errado. E se existe algo errado, eu posso ter participação nisso. Quando eu me permito a intolerância, quando eu me permito o desequilíbrio e o desajuste, quando eu me permito as discussões, quando eu me permito não sustentar a paz e o equilíbrio que o meu lar, que a minha família precisa, mesmo diante de adversidades e dificuldades. Então, se torna fundamental nós pararmos para pensar sobre o papel. Qual o papel do marido, do pai no lar? Qual é o papel da mãe e da esposa no lar? Né? Essa convivência que não é de agora e que não é aleatória, tem um porquê por trás dessa história, né? Se nós somos seres conscientes disso, nós precisamos aprender a compreender a necessidade de viver em harmonia com todos que nos cercam. Na hora que a gente para pensar que esse convívio não é aleatório e que existe um porquê e que eu preciso fazer com que aconteça, eu preciso fazer com que flua, com que desse convívio todos nós saiamos vitoriosos, eu tenho um papel fundamental na estruturação do meu lar. Então, o X da questão para a gente refletir hoje é: estamos compreendendo verdadeiramente a necessidade de viver em harmonia? Estamos desempenhando este papel? Nós somos pacificadores no nosso lar? Qual é o papel que nós estamos realizando dentro do nosso lar? O de equilíbrio ou proporcionando o desequilíbrio, contribuindo para o desequilíbrio? O meu lar hoje não é um lugar de descanso, de refazimento, de amorosidade. E se não o é, eu sou corresponsável por isso de alguma forma? Se sou, urge a necessidade das reflexões, da mudança, do autoconhecimento, para que possamos direcionar de uma outra forma essa condução da família. Porque não podemos ser corresponsáveis de uma falência de um propósito maior, que era a evolução e o crescimento de almas. Não podemos retornar ao mundo espiritual com esse déficit, né? Com essa dificuldade de que não conseguirmos vencer não ao outro, mas a nós mesmos, os nossos impulsos e as nossas imperfeições morais. E quando eu falo de imperfeições morais, eu falo do ciúme, eu falo da inveja, eu falo do egoísmo, eu falo do orgulho, né, que são ainda muito presentes em muitos de nós. Então, retornar falido para a pátria espiritual no quesito família é dizer para nós mesmos e para aqueles que nos querem bem que
eu não conseguir vencer a mim mesmo. Eu não tive vontade forte e firme o suficiente para vencer as minhas imperfeições morais. E muito entristecidos vão ficar aqueles que se dedicaram e planejaram o nosso retorno, planejaram a nossa encarnação para que saíssemos vitoriosos dela. Então não é uma vida que está envolvida nesse processo. São muitas almas envolvidas nesse processo e que torcem para que tudo dê certo. Então que possamos fazer a nossa parte. Paremos um pouco, né? Esse momento é muito propício para isso. Vamos refletir, vamos nos conhecer um pouco mais, vamos analisar um pouco mais, não o comportamento do outro. Essa semana a gente teve a oportunidade de ouvir os nossos benfeitores da casa e ele nos diz bem firmemente: não espere que o outro mude. Nós precisamos mudar. Se nós quisermos que o outro mude, nós precisamos mostrar que nós temos a capacidade também de mudar, que nós precisamos dar o primeiro passo, porque muitas vezes é isso que o ser precisa. Aquele ser que convive conosco, que é difícil, precisa ver que nós podemos mudar, que nós estamos mudando, para que ele se sinta motivado a mudar também. Mas quando se torna um impasse de que eu só vou mudar se ele mudar, aí ninguém vai para lugar nenhum. Não podemos, meus amigos. Somos trabalhadores da última hora. Não podemos mais ficar na inércia de esperar que o outro mude para que nós possamos mudar. Nós temos que começar, nós temos que dar o pontapé inicial. E a doutrina espírita nos dá o alicerce, nos dá a compreensão, nos dá as ferramentas necessárias para esse desbravamento, né? Eu gosto de fazer sempre a analogia de que nós somos uma terra fértil, mas que ervas daninhas cresceram nessa terra e que nós precisamos agora lavourar, nós precisamos arar, nós precisamos arrancar essas ervas daninhas para deixar esse solo pronto para germinar virtudes, né? Então nos esforcemos verdadeiramente, não da boca para fora, porque palavras o vento leva. Como eu disse anteriormente, nós somos cercados por nuvens de testemunha que nos conhecem, né? Quando a gente finge, a gente está fingindo primeiro para nós mesmos, porque a espiritualidade vê tudo. Então não percamos esse precioso tempo. Nós não sabemos quanto tempo nos resta. Todos nós acreditamos que vamos sair dessa encarnação velhinhos, mas nós não temos essa certeza. São os nossos planos, né? São as nossas vontades, os nossos desejos de ver os nossos filhos criados, de verem os nossos netos, né? Nascerem, crescerem até bisnetos, mas nós não sabemos verdadeiramente quanto tempo nós temos nesta vida. Então não vamos perder tempo. Se o convite à pandemia nesse instante nos convida a estarmos dentro do lar, dentro da nossa casa, que possamos parar realmente para pensar sobre o nosso papel. Papel como mãe, como pai, papel como esposo, como marido, como esposa, como mulher, como mãe, como filha, né? Como avó, como avô. O nosso papel, nós estamos desempenhando da melhor forma que nós podemos? Essa é uma pergunta muito interessante. Se Jesus nos deparasse conosco, né, nesse momento, e ele nos perguntasse: e aí, Fabiana, você está fazendo o melhor que você pode? Qual seria a nossa resposta? Será que a gente não pode fazer um pouquinho mais? Eu acredito que sempre a gente pode fazer um pouquinho mais. A gente pode ser um pouquinho mais paciente, a gente pode ser um pouquinho mais tolerante, a gente pode analisar um pouquinho mais a situação, a gente pode compreender um pouquinho mais. A gente sempre pode fazer um pouco mais. E ele conclui o capítulo nos convidando a refletir sobre a paz. E ele diz que a paz em teu lar
é a conquista dos esforços somados todos os dias. Se nós conseguirmos, conscientes de quem somos e do nosso papel, executarmos a nossa tarefa, né, a nossa caminhada, o nosso propósito, a nossa missão dentro do lar, porque a nossa principal missão está aí, dentro do lar, não nos enganemos. Se nós conseguimos realizar ela com louvor, o esforço de cada dia, o suor de cada dia, a cada palavra silenciada, a cada sentimento que eu não permito que nasça de negativo dentro de mim e que eu exercito o perdão, que eu exercito a bondade, somados a cada dia, vão construindo um lar mais pacificado. E eu sim poderei dizer que eu sou feliz e corresponsável de ter o meu lar como um templo, como algo de paz, que as pessoas se sentem bem e que nele reina o amor, reina a compreensão, reina o respeito. Que bom que será ou que seria se sempre pudéssemos doar o melhor de nós. Então, meus amigos, a reflexão de hoje é bem oportuna e eu fiquei feliz com a mensagem que a Diretoria de Ação Doutrinária me deu, porque eu tomei para mim, né? Acho que cada um precisa tomar as mensagens para si, trazer para a vida e refletir bastante sobre elas, né? E nunca deixar se perder tempo. Então vamos fazer o melhor que for possível, o melhor de nós, né? É um investimento em nós, é um investimento que nós estamos fazendo para crescermos, né? Não há mais tempo a perder. Então que Deus, com toda a sua misericórdia, nos envolva, nos fortaleça, nos dê sabedoria, nos dê a pacificação, nos permita ter um lar onde sejam derramadas sempre bênçãos, né? É tão importante, eu não queria finalizar sem antes falar sobre o Evangelho no Lar, que é um momento onde a família se reúne para convidar Deus para estar ali conosco. Então, se por algum motivo todos não conseguem estar reunidos para realizar esse convite a Deus, que apenas um o faça, ou o faça com as crianças ou com os jovens que convivem dentro do lar. Ensinem as crianças, ensinem os jovens a ter fé, a acreditar que existe uma força maior, que existe um porquê, que existe um Deus que é todo amor, justiça e bondade, para que eles possam sempre ter a escolha de seguir o que é bom, porque eles o conheceram. Eles tiveram a oportunidade de conhecer o que é bom, o que é grandioso e o que é justo. Então, realizemos o Evangelho no lar, tragamos, né, Deus para o nosso lar, para os nossos corações e convidamos eles a estar com eles sempre, a cada dia, a cada momento, nos momentos felizes e nos momentos ainda não tão felizes, mas que Ele possa sempre estar em nosso lar. Que a paz do Divino Mestre Jesus nos envolva hoje e por todo sempre. Muita paz, meus irmãos.